Agora, essa minha portinha, minha vida particular, tudo bem. Serei membro da sua igreja, me unirei aos homens de negócios do Evangelho pleno, mas agora não venha me dizer que eu tenho que receber o Espírito Santo e agir assim, vê? Essa é a vida particular, vê? Você nunca alcançará o senhorio de Jesus fazendo isso. Ele simplesmente se virará e sairá pela porta. O que você faria em um caso como esse? Se você fosse a uma casa e lhe dissessem, fique aí na porta, diga o que você quer. Bem, você diria, obrigado, e sairia pela porta. Jesus também faria isso, certamente. Essa é a razão pela qual a igreja é deixada esfriando, veja, do jeito que está. Não deixem que os homens de negócios do Evangelho pleno cheguem a esse ponto. Quando você ouvir uma mensagem e ouvir uma batida à porta, o irmão Branham bate no púlpito. Abra e diga, Senhor, o que é tudo isso? Quando você vê um homem, temos muitos imitadores, mas quando você vê um genuíno, o que significa um imitador? O que significa um dólar falso quando você pega um dólar que é falso? Significa que foi feito de um verdadeiro. Tem que haver um verdadeiro para torná-lo falso. Então existe um verdadeiro Espírito Santo, um verdadeiro poder de salvação, um verdadeiro Deus de amor. Sim, não aceite nada menos. Não, Senhor, não faça isso. Muito bem, aquela porta particular, vou ter que me apressar no assunto destas portas. Há uma portinha do orgulho também. Oh, que coisa! Essa é ruim. É melhor não ficarmos muito tempo nessa porta, mas você quer ficar na sua própria porta e dizer, agora não venha me dizer nada, vê? Ora, eu tenho meu próprio orgulho. Certamente, mas você não deveria fazer isso. Eu preguei aqui há pouco tempo sobre o cordeiro e a pomba. E o cordeiro, veja bem, um cordeiro, uma ovelha, não produz outra coisa senão lã. É isso que ela produz. E ela abre mão de seus direitos. Você pode pegar uma ovelha e derrubá-la e colocar o joelho nela assim e tosquiá-la toda. Ela vai ficar ali. Ela renuncia aos seus direitos. Afinal, ela produziu a lã. Eu disse às Nossas Senhoras uma vez sobre... Não que eu tenha algo contra as senhoras, elas são nossas irmãs, mas eu sou zeloso por esta igreja. Quando vejo o mundanismo entrando como Sodoma, então tenho que clamar contra isso. Há algo dentro de mim que faz meu coração sangrar e eu clamo. Não sigam o estilo de Marilyn Monroe ou de algumas dessas mulheres ali. Façam como Sara na Bíblia, vem? Não tentem ser o senhor alguém correndo pela plataforma e se comportando mal e tentando se vestir como uma boneca de vitrine e se exibindo e se importando demais. Não façam isso. Temos muito exibicionismo de Hollywood no meio pentecostal. Isso mesmo. Precisamos do Espírito Santo. Agora, vocês podem não me amar, podem não querer que eu volte, mas esta é uma oportunidade de falar a verdade, e esta é a verdade. Experimentem, vejam se não é assim. Uma senhora disse, é um privilégio que tenho como americana. Eu disse, mas você abrirá mão disso. Algum tempo atrás, minha esposa e eu estávamos indo ao supermercado em Indiana e vimos uma coisa estranha. Uma senhora estava usando uma saia. Era muito estranho. Ela perguntou, querido, essas pessoas não cantam em corais? Respondi, sim. Bem, por quê? Eu pontuei, bem, veja, querida, elas não são do nosso reino. E continuei, do nosso reino? Eu disse, não. Já fui missionário, viajei muitas vezes ao redor do mundo. Vou para a Alemanha, eu encontro um espírito alemão. Vou para a Finlândia, há um espírito diferente. Vou para a Austrália, há outro espírito. Venho para os Estados Unidos, há outro espírito. É um espírito nacional, e todos eles são do diabo. Jesus disse isso.
Os reinos deste mundo são do diabo. Ele controla cada um deles. Agora, Jesus disse que sim. Então, vejam, é esse espírito nacional. Bem, ela indagou: não somos americanos? Respondi: não, senhora. Potencialmente somos. Interrogou: o que você é? Respondi: bem, não deveríamos agir como americanos? Respondi: não este grupo de bêbados, briguentos e vergonhosos. Não, senhor. Nascemos de um espírito celestial. Viemos de onde a santidade pura e imaculada, onde os anjos e a justiça estão diante de Deus. E prossegui: vivemos aqui como uma nação, claro, isso mesmo. Essa é a nossa nação, o que estamos tentando fazer aqui. Mas a nossa é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Portanto, quando nascemos do alto e todo o pecado é lançado para o outro lado do abismo, é o Espírito de Deus que entra, o Criador, em nosso coração, e ele rege nosso caráter. Nós não mentimos, não roubamos, não trapaceamos, somos honestos, íntegros, andamos como cidadãos do céu, pois é isso que somos se nascemos do Espírito de Deus. E muitos de nós ficamos confusos e usamos pequenos ismos, sensações e coisas assim, e chamamos isso de Espírito de Deus. É por isso que estamos tão confusos como estamos hoje. Todo o sistema da igreja é terrível. E apesar de tudo isso, Jesus ainda está à porta, posto para fora. Mas ainda assim, há mais uma porta que eu gostaria de abrir, a porta da fé. E então encerrarei. Tenho umas 12 anotadas aqui, mas vou pular essas. A porta da fé. Você diz: você viria aos homens de negócio do evangelho pleno? O quê? O evangelho pleno. E isso é contra a minha fé. Há somente uma fé, isso é certo. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo, correto. Ora, isso é contra a minha fé. Talvez você não queira que Jesus fique nessa porta da sua fé. Você tem sua fé edificada sobre algum credo de alguma igreja, alguma denominação, e é aí que sua fé está fechada para si mesma num quarto, e você não deixa Jesus vir, que é a palavra. No princípio era o Verbo, disse São João I. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra eterna. E você, sua fé diz que os dias dos milagres já passaram, e não existe tal coisa como falar em línguas e profetizar. E essa bobagem que a igreja ou os pentecostais falam hoje, não existe nada disso. Talvez você tenha deixado algum credo segurar a porta da sua fé. Se você abrisse essa porta e deixasse a palavra de Deus entrar para ser seu Senhor, dissesse: não me importo com o que o credo diz. Se a Bíblia diz assim: tu és meu Senhor. Você deve nascer de novo. E quando nascer de novo, então você deve ser cheio do Espírito Santo. Não importa qual credo ou que seja, nada disso. Você diz: bem, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. O diabo crê na mesma coisa. Você deve nascer de novo. Todo mundo tem medo desse novo nascimento. Oh, eu sei que você diz que tem um novo nascimento, mas acho que nossas vidas às vezes falam tão alto que nosso testemunho não pode ser ouvido. Vê? Um nascimento é uma bagunça, não importa onde seja. Desculpem a expressão, mas se o nascimento é em um chiqueiro, é uma bagunça. Se for em um estábulo, é uma bagunça. Se for em um quarto de hospital, é uma bagunça. Se for no altar, é uma bagunça. Isso vai fazer você apodrecer em seu próprio pensamento. Vai fazer você jogar fora tudo o que é coisas que você antes amava de todo o coração. Você vai abrir mão delas para permitir aquela pequena batida na porta. Não importa se é uma missão na esquina, nós aqui cremos em coisas grandes. Nós americanos queremos grandes chapéus e grandes automóveis e grandes denominações, mas no credo
e mais na denominação, tudo o que queremos são coisas grandes, e Deus busca vozes mansas e delicadas. Muita agitação e barulho é o que nós queremos.